E se uma das maiores bandas de rock do mundo não estivesse, tipo, só fazendo música? Como assim? E se eles estivessem criando uma espécie de, sei lá, um mapa para a liberdade? Lendo as fontes que nos enviaram, eu fiquei com essa impressão, sabe? Hoje a gente vai mergulhar numa análise da obra do Pink Floyd, que coloca a banda num lugar totalmente diferente, quase como guias filosóficos. Exato. A tese é que, por trás dos solos de guitarra e dos shows grandiosos, existe um método. Um método bem claro para nos ajudar a enxergar e, quem sabe, escapar das prisões mentais que a gente mesmo constrói. Então a ideia aqui é ir além da crítica musical tradicional. Pois é esquecer um pouco o solo é genial ou a produção é impecável. Isso tudo é verdade, claro, mas não é o ponto principal aqui. A análise que a gente tem em mãos usa ferramentas da filosofia, da psicanálise, sabe? Da teoria crítica, para decodificar a discografia da banda. Entendi. A missão é entender como álbuns como, sei lá, The Dark Side of the Moon e The Wall são, na verdade, ferramentas. Ferramentas para a gente explorar a nossa própria consciência e as forças sociais que moldam a gente muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Certo, então o papo é mais profundo. A banda não só descreveu a angústia humana com uma precisão cirúrgica, mas também apontou um caminho para superá-la. É isso. Exatamente. Para a gente começar a desembrulhar isso, vamos pelo básico. Como é que o som, a música em si, se transforma nesse veículo para uma investigação tão complexa? O ponto de partida, e isso é fascinante, é o que a análise chama de arquitetura sonora. O Pink Floyd foi pioneiro em usar sons do mundo real, a tal da música concrète, sabe? Para borrar a fronteira entre a arte e a vida. E esses sons não são só um efeito, um enfeite. De jeito nenhum. Eles têm uma função psicológica muito específica. Eles nos forçam a confrontar a realidade dentro da música. Tipo as batidas de coração que abrem e fecham The Dark Side of the Moon. Aquilo sempre me deu uma sensação de ciclo de vida e morte. Exatamente. Aquilo é um memento mori sonoro, um lembrete constante da nossa finitude. É o ritmo primordial da existência pulsando ali dizendo, seu tempo é limitado. E as caixas registradoras de money? Perfeito. Não é só um som, é a própria lógica da ganância transformada em ritmo, o som mecânico, frio. Ele transforma as relações humanas em pura transação. E os relógios de time? Aquilo é um susto, é quase uma agressão sonora no começo da música. É um despertar à força, é a tirania do tempo do relógio, do tempo industrial, invadindo a nossa vida e gritando que a gente está atrasado, que a gente está perdendo tempo. E tem mais, né? Se a gente for para trás no álbum Metal, o ping do sonar em Echoes. Exato. As fontes apontam aquilo como o início de tudo. A primeira centelha de consciência, sozinha no vazio, buscando outra consciência para se conectar. É o som da busca por sentido. Lendo as fontes, uma coisa que me surpreendeu foi justamente a importância que dão para Echoes. Eu sempre vi como uma música incrível, mas longa, quase uma viagem experimental. Mas a análise a coloca como a semente de toda a filosofia da banda. É a pedra fundamental. Aqueles 23 minutos são um microcosmo de toda a obra que viria depois. A música narra uma jornada que sai das profundezas do inconsciente. Everything is green and submarine. E isso tudo é verde submarino. E vai em direção ao encontro com o outro, com a alteridade. O momento de virada é quando a letra diz: And I am you, and what I see is me. E eu sou você, e o que eu vejo sou eu. É uma dissolução completa do ego, então, a ideia de que a separação entre as pessoas é uma ilusão. Exatamente. A proposta radical é que somos todos ecos uns dos outros. Mas a música não chega nisso de forma fácil. Tem aquela parte no meio que é bem desconfortável. Sim, é caótica. Quase como se a música se perdesse de propósito com aqueles sons que parecem, sei lá, gritos de pássaros pré-históricos. As fontes conectam isso a uma ideia filosófica bem antiga, a da noite escura da alma. Ah, claro. É a representação sonora do confronto com o caos, com o vazio. É o momento em que a psique se desintegra. E atravessar isso é crucial. É a parte mais importante da jornada. Não dá para contornar.
É preciso mergulhar na escuridão. E é por isso que o retorno da melodia principal no final é tão poderoso. Não é só um alívio, é uma catarse. É a reintegração da psique. É a mente se reconstruindo depois de encarar o abismo. A lição de Echoes é essa. A libertação não vem de evitar a escuridão, mas de atravessá-la. Ok, então Echoes nos dá um mapa da jornada individual. E parece que em The Dark Side of the Moon, a banda usou esse mesmo mapa para diagnosticar a sociedade inteira. É isso? Perfeito. Se Echoes é a jornada, Darkside é o diagnóstico completo das pressões da vida moderna que nos levam à loucura. E é importante frisar, né? Não a loucura no sentido clínico. De jeito nenhum. É a loucura normalizada do dia a dia. A ansiedade, a pressa, a ganância. A corrida dos ratos que virou nosso padrão. E o álbum já começa com uma receita, quase uma terapia em Breathe. Sim, breathe in the air, don't be afraid to care. Respire o ar, não tenha medo de se importar. É um chamado à atenção plena, muito antes de mindfulness virar moda. É um convite radical à presença e à empatia no mundo que exige o contrário. Distração, individualismo. E logo depois dessa calma, vem o choque de time, que eu mencionei antes. Um soco no estômago existencial. Totalmente. Porque descreve aquela experiência universal de perceber que... Que 10 anos ficaram para trás. Exato. Aquele susto de que o tempo não é infinito. E a partir desse choque de realidade, o álbum expande o foco. Começa a apontar para as prisões sociais. Sim, Money é a crítica mais óbvia à ganância, mas Use and Them vai mais fundo. A música, com aquele ritmo lento, quase fúnebre, expõe o absurdo da guerra, das divisões que a gente cria. A linha entre nós e eles é uma ilusão no fim. Uma ilusão mantida por quem está no poder. A letra deixa isso bem claro. E tudo isso deságua na conclusão filosófica do álbum em Eclipse. A chave de tudo. Onde a letra lista tudo que a gente faz, sente e diz que está sob o sol, mas no final, o sol é eclipsado pela lua. E essa é a grande virada. A iluminação, a libertação, não é encontrar uma luz pura e eliminar a escuridão. É entender que a escuridão é parte do todo. Lembro de uma frase do Roger Waters que a análise cita. Não existe um lado escuro da lua, na verdade. Ela é toda escura. Uau! A libertação é aceitar essa totalidade, a luz e a sombra, dentro de nós e no mundo. O que me chama a atenção é que, depois de um diagnóstico tão universal em Darkside, a lente da câmera parece se afastar. Não é mais só sobre as pressões que a gente sente, mas sobre a máquina que cria essas pressões, como eles exploram em Wish You Were Here e Animals. Exatamente. A crítica se torna sistêmica. Se Darkside era sobre as pressões, Wish You Were Here é sobre o que vem depois. O vazio, a ausência. A ausência de Syd Barrett, o diamante louco. A ausência concreta é a dele, sim. Um símbolo da pureza artística esmagada pela indústria. Mas a ausência também é simbólica, é um vazio existencial. E a música Welcome to the Machine é a trilha sonora perfeita para essa indústria. É fria, mecânica. Desumana. E ela joga uma pergunta na nossa cara. Os seus sonhos são realmente seus? What did you dream? It's alright, we told you what to dream. O que você sonhou? Tudo bem, nós te dissemos o que sonhar. É assustador. É uma crítica feroz à fabricação de desejos pelo sistema. E a faixa título Wish You Were Here aprofunda isso de forma mais íntima, né? Sim, questionando as trocas que a gente faz. Did they get you to trade your heroes for ghosts? Eles te fizeram trocar seus heróis por fantasmas. A gente troca a paixão, o risco, por uma segurança vazia. A gente acaba vivendo um papel principal numa jaula. É uma pergunta sobre autenticidade que continua, extremamente relevante. E essa crítica, que em Wish You Were Here ainda é meio melancólica, explode em pura fúria em Animals. Sim, Animals é o álbum mais cru, mais direto politicamente. É uma releitura de A Revolução dos Bichos, de Orwell, para o capitalismo selvagem da Inglaterra dos anos 70. Os cães, os porcos e as ovelhas. Os predadores, os governantes e a massa. Isso. E a descrição é brutal. Os porcos são a elite, os políticos e moralistas hipócritas. Mas a análise mais longa e detalhada é a dos cães, em Dogs. São 17 minutos narrando a vida de um executivo predatório.
a ascensão e a queda. Ele é treinado para ser agressivo, para nunca confiar em ninguém. Para pegar a chance quando vier. Ele tem sucesso, mas a que custo? O custo é a própria alma. A música descreve como, no final, ele está sozinho, confuso, morrendo de um câncer espiritual, e a imagem final é a mais poderosa. Ele é arrastado para baixo pela pedra. Dragged down by the stone. E a pedra é o peso das próprias ações, da ambição, da solidão. Exato. Da culpa. E as ovelhas, a análise destaca um detalhe incrível na música Sheep, a paródia do Salmo 23. Sim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na versão da música, ele me faz deitar em rodovias. É uma crítica fortíssima à religião como instrumento de controle. As fontes argumentam que é uma acusação direta de como a fé pode ser usada para pacificar as massas, para levá-las mansas para o matador. E a ironia é que, no final, as ovelhas se rebelam e matam os cães. Mas o som que a gente ouve não é de libertação, né? Não, é o mesmo balido de antes, sugerindo que a revolução só trocou um tirano por outro. A mentalidade de rebanho continua. Exatamente. E é por isso que o álbum, surpreendentemente, não termina com um chamado à revolução política. Ele termina com Pigs on the Wing, 2 partes de uma canção de amor que abrem e fecham o disco. A salvação, então, não está na grande revolução, mas na conexão humana. Íntima, verdadeira. É ter alguém que te faz se sentir em casa, mesmo quando o mundo lá fora é dominado por cães e porcos. Uau, que jornada! Da busca individual em Ecos, passando pelo diagnóstico social em Dark Side, a crítica ao sistema em Animals, e tudo isso parece culminar na obra mais introspectiva e talvez dolorosa de todas, The Wall. The Wall mergulha na origem de tudo isso. O ego ferido. O muro. O muro. A metáfora perfeita para as defesas psicológicas que a gente constrói para se proteger de traumas. E cada tijolo é um trauma específico. E a gente ouve isso literalmente, né? O pai ausente, a mãe superprotetora, o professor abusivo. Exato. Another brick in the wall, mother. As vozes do professor gritando wrong, do it again, são um tijolo que a gente consegue quase tocar. Só que o que começa como proteção vira uma prisão. Exatamente. O personagem, Pink, se isola tanto do mundo para não sentir dor que ele acaba não sentindo mais nada. É aí que entra Comfortable Numb. O clímax da alienação. Que é, ironicamente, uma das músicas mais lindas da banda, mas a letra descreve um estado de dissociação completa. Ele só sente uma dormência confortável. É a morte do espírito. É a desistência. E a análise aponta para uma verdade psicológica assustadora que acontece em seguida. No auge do isolamento, o ego encurralado se torna fascista. A alucinação dele como um ditador neonazista, projetando todo o auto-ódio dele no mundo, perseguindo minorias. É o ego ferido em sua forma mais perigosa. é o fundo do poço. Então, como se sai dessa prisão? Como se derruba o muro construído com os maiores traumas da sua vida? A libertação não vem de um ato de força, vem de um ato de rendição. Acontece na sequência final, The Trial, o julgamento. É quase uma ópera, onde Pink se coloca no banco dos réus. E as figuras da vida dele testemunham contra ele. A mãe, o professor, a esposa e o juiz finalmente dá a sentença, que é o paradoxo final. A sentença é: derrubem o muro. Exato. Para o ego que construiu o muro para se proteger, a exposição, a vulnerabilidade, é a pior punição, é a morte. Mas para o espírito, é a libertação. É a libertação suprema. Derrubar o muro é finalmente aceitar a própria fragilidade e se reconectar com a humanidade. Juntando todas as peças, então, fica claro que a música do Pink Floyd não foi feita para uma audição passiva. Ela funciona como um espelho terapêutico que expõe as estruturas de alienação, internas e externas, para que a gente possa reconhecê-las. Perfeitamente colocado. O legado, segundo as fontes, é um guia atemporal. As prisões que a banda descreveu há 50 anos, o consumismo, a polarização, o isolamento digital... talvez sejam ainda mais presentes hoje. Com certeza. E a música deles continua sendo um lembrete poderoso de que a liberdade não é algo que nos é dado,
É algo que a gente conquista. Com a coragem de enfrentar nossos próprios medos e muros e de se conectar de verdade com os outros. Exato. E isso nos leva à conclusão da análise que é bem provocadora. Ela diz que o ato final de libertação é aceitar a lição de The Dark Side of the Moon. Que não há um lado escuro da lua. Na verdade, é tudo escuro. Isso. O que levanta uma questão importante para a gente levar daqui e refletir. O que significaria viver uma vida autêntica? Não buscando uma luz ilusória que não existe, mas sim abraçando, integrando por completo as nossas próprias sombras e contradições.